Bom, como eu estava dizendo, a gente precisa, quando vai fazer um backup incremental, pré-requisito de um backup incremental é usarmos quem? Isso, gostei. A gente precisa ter antes, né, um backup normal. Esse backup normal ele vai nivelar todo mundo. Então, aquela velha história. Se eu tenho aqui o meu arquivo 1, o meu arquivo 2 e o meu arquivo 3, todos eles estão com o atributo A, que é essa situação aqui, né? Copia os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal e os marca como arquivos que passaram por backup. O atributo de arquivo é desmarcado. Isso é a característica do incremental. Então, ó, eu tenho o arquivo 1, 2 e 3, são novos e receberam o atributo A. Quando passaram pelo backup normal, perderam o atributo, indicando ao sistema de backup que foram backupeados. Beleza, aquela situação que a gente tem lá no desenho. Então está aqui, ó, todos eles com o atributo A, passou pelo backup normal, que foi o que aconteceu, perdeu o atributo A. Nivelei todo mundo, certo? Qual é a característica do incremental? É quando um arquivo é backupeado pelo incremental, ele perde o atributo. Ou seja, se ele perde o atributo, o processo de backup incremental não é acumulativo. Ele vai copiar apenas os arquivos que foram criados ou alterados naquele período. Mas como ele remove o atributo, aquele arquivo, se não sofrer mais alteração, ele não é mais copiado. Essa é a característica do incremental. Diferente do diferencial, que vai copiando independente do arquivo ter sido ou não modificado durante a sequência do backup. Por quê? Porque o atributo A continua presente. No incremental, perde o atributo A. No diferencial, preserva o atributo A. Por isso que ele vai backupeando. No incremental, perde o atributo A. Por isso que ele não dá continuidade, a não ser que o arquivo seja modificado ou criado um novo arquivo. Olha a situação. Está aqui, ó. Fiz o meu backup, né, normal. E aqui a gente vai observar o quê? Que o atributo A foi perdido. O atributo A não está mais naquela mídia, porque aqui eu fiz o meu primeiro processo de backup. Ele diz o seguinte, o arquivo 2 é o mesmo princípio, né? O arquivo 2 sofreu alteração e o arquivo 4 é novo. Receberam um atributo A. Então, se o arquivo 2 sofreu uma alteração, ele recebe o A. Se o arquivo 4 ele é novo, ele também recebe o atributo A. Esse recebeu o A porque foi alterado e esse recebeu o A porque ele é novo. Joia? Então, se eu fizer um backup incremental, o que é que vai acontecer? Quando passam pelo backup incremental, perdem um atributo. Tá vendo? Eu fiz o backup incremental daqui para cá, o que aconteceu? Perdeu o atributo. Fiz o backup, o que aconteceu? Perdeu o atributo. Ou seja, ele backupeou somente o arquivo 2 e 3, 2 e 4, porque foram os que foram alterados ou criados, mas o atributo dele foi perdido. Ele removeu o atributo. Se eu fizer um backup de novo, vai backupear o que nesse momento? Mais nada, porque não tem um atributo A, que é o indicativo que tem que ser backupeado, né? Então essa é a situação. Então eu faço um backup aqui, ele vai backupear apenas quais arquivos nessa nova mídia. Então se eu faço aqui um backup incremental, nessa minha nova mídia, ele vai backupear o arquivo A, desculpa, o arquivo 2 e o arquivo 4. E eles vão perder o atributo. Vai ficar vazio. Certo? Vai ficar vazio. O arquivo 3 e o arquivo 5, respectivamente, o arquivo 3 foi alterado e o arquivo 5 é novo. Receberam o atributo A. Um porque foi alterado, o outro porque é novo. Então, tem aqui o arquivo 3. Ele sofre uma alteração. Então, ele recebe o A. E o arquivo 5, ele é um arquivo novo. Sendo ele arquivo 5 um arquivo novo, ele também recebe o A.
Vou fazer outro backup incremental e colocá-lo na terceira mídia. Ele vai backupear quais arquivos? Somente o 3, somente o 5, porque são os únicos que têm o atributo A. Joia? É o que acontece aqui, ó. Quando passam pelo backup incremental, perdem o atributo. Está aqui a situação. O arquivo 3 é o que tem o A, o arquivo 5 é o que tem o A. Foi feito o backup, perderam o atributo. Joia? E assim por diante. Se eu for mexendo nesses arquivos, se eu for criar aqui uma nova mídia incremental, quais são os arquivos que vão fazer parte dessa mídia? Somente aqueles que foram criados ou modificados do último backup. Qual a característica desse backup? Esse backup incremental, ele é um backup rápido. Backup incremental, ele é rápido. Por quê? Porque ele vai copiando apenas quem? Só quem sofreu alteração. Ele é rápido, né? Rapidinho, copiou 2, mexeu em 2, só copiou 2, mexeu em 3, só copiou 3 e assim por diante. Mas a restauração, que é a recuperação desse arquivo. Se você utiliza uma combinação de backup normal e incremental, precisará do backup normal e de todos os conjuntos de backups incrementais para restaurar os dados. Então, eu tenho aqui o início, que é a minha primeira fita, que foi feito no normal. Tem aqui os 2 arquivos da segunda fita. Tem os 2 arquivos da terceira fita. Ou seja, quando eu termino de devolver tudo isso daqui, é que ele cria toda a sequência. Porque se eu pegar só o normal e o último, eu não trago quem? O 2 e o 4. Entenderam? Diferente do diferencial, que recupera tudo de uma vez. O incremental, ele é rápido no processo de backup, né? Mas é o que? A restauração dele é lenta, porque você vai ter que trazer fita por fita, backup por backup. Então, é o que acontece aqui, Eu recupero o meu sistema com o normal, tá? Eu recupero com o normal, mas eu tenho que atualizar tudo. Eu tenho que atualizar todas as modificações para que no final eu tenha toda a minha sequência. E cada atualização dessa gera uma lentidão. O que é mais rápido? Pegar só o normal e o último? Ou pegar o normal e cada elemento desses? Pegar o primeiro e o último. É muito mais rápido, né? Do que eu pegar cada um e vir trazendo. Então, por isso que uma restauração incremental é lenta. Uma restauração diferencial é rápida. Um backup diferencial é rápido. É lento, né? Que ele é acumulativo. Um backup incremental é rápido, porque ele vai pegando somente quem sofreu alteração. E isso é o conceito dos backups, né? Então, exemplo de uma questão, diz assim: o procedimento de backup permite realizar cópia de segurança dos dados de uma empresa, organização ou usuário para que, em caso de falha, seja possível obter novamente os arquivos armazenados. Assinale a opção que apresenta os 3 tipos básicos de backup. Então, aqui, letra A, incremental, diferencial, se superficial não existe, né? Diferencial, tá certo? Superficial não existe e parcial não existe. Full ou completo, que seria o conceito de normal ou cópia, né? Superficial e parcial não existe. Full ou completo, incremental e diferencial. Resposta letra D de dado. Outra questão. Um auxiliar técnico realizou o backup normal, que copia os arquivos e os marca como copiado, do Windows XP. Beleza? Normal? Não marca como copiado? O atributo continua ou ele sai? Isso, ele sai. Na semana seguinte foi necessário realizar outro backup, pois o disco rígido do computador precisava ser formatado. Nesse caso, o técnico terá agido corretamente se tiver realizado um backup incremental, que copia somente os arquivos alterados desde o último backup normal. Certo?
Certo. Está errado não. Porque o backup incremental, ele copia quem? Somente os arquivos que foram alterados. Né? Porque à medida que ele vai fazendo o backup incremental, ele vai fazendo o quê? Ele vai eliminando o atributo. E, consequentemente, vai copiando apenas aqueles que foram alterados. Então, questãozinha 5, ela está certa. Né? Se tivesse diferencial, ele ia copiando quem? Todos os arquivos, quer os alterados ou não. Por quê? Porque o atributo ia continuar ativo. Questão 6. Os backups incrementais rodam mais rápido que os backups completos. No entanto, com o uso de backups incrementais, para se restaurar determinados arquivos, pode ser necessário procurar em um ou mais backups incrementais até encontrá-lo. Perfeito. Porque você vai ter que sair trazendo, né, os backups estão feitos, os arquivos estão espalhados por todos os discos, diferente do diferencial, que o arquivo que você gostaria de recuperar estaria em qual? Estaria no último. Então a questão 6 também está certa. E a questão 7. Um backup diferencial copia todos os arquivos selecionados e marca cada um deles como já tendo um backup. Errado. Ele não marca. Né? O que é essa marca quando ele fala? É tirar o atributo A. E nós sabemos que o diferencial não marca. Por isso que o diferencial é acumulativo. Questão 7 está errada. E aí as mídias para backup. São dispositivos utilizados pelo sistema para efetuar uma cópia de segurança. Nós podemos fazer backups em fitas. A fita é o mais tradicional do processo de backup. Né? Dentre os modelos de fita de backup pode-se destacar a fita DAT. Considerado uma mídia eficiente para backup, os primeiros modelos atingiam no máximo 5 gigabytes, aqui, né, que é um B maiúsculo, de armazenamento nominal. Hoje são encontradas fitas de 200, 400 e até 800 GB. Podemos fazer backup em discos magnéticos, né? Zip disks, jazz disks e disquete HD. Os discos levam vantagem sobre as fitas com relação à velocidade de acesso. São rápidos na busca da informação e têm boa taxa de transferência. Então, hoje os discos, né, são o top de linha para fazer os procedimentos de backup. Aqueles backups de espelhamento, aquela coisa que a gente viu antes, o uso clássico é em disco rígido. Mídias ópticas seria quem? CD e DVD para poder fazermos backup. São classificadas em duas categorias diferentes, regraváveis e de gravação única. Né? As principais vantagens das mídias ópticas são a durabilidade e imunidade a campos magnéticos. Conclusões sobre o conceito de backup. Tão importante quanto fazer backup é saber onde ele será armazenado. O ideal é que backup esteja suficientemente distante dos servidores para não serem atingidos no caso de uma calamidade, incêndio, desabamento, atentado terrorista, guerra, entre outros. Já o ideal para a restauração, que é o famoso recovery, é que este esteja o mais acessível e próximo possível de onde desejamos efetuá-lo. Logo, a disponibilidade, que é um princípio da política de segurança para o backup, de um sistema de rede está diretamente associada ao projeto de backup e recuperação adotado pela empresa como política de contingenciamento. Então, façam backup. Fizeram backup hoje? Vocês têm um backup das aulas? Porque se perder, se der um problema, né, tem que estar com as nossas aulinhas backupeadas. Temos uma questão aqui, 8. Essa questão é muito interessante. Eu vou ler e à medida que eu for lendo, eu vou desenhando ela aqui para vocês. Uma empresa faz backup completo, full, com duração de 2 horas, de seus arquivos semanalmente, sempre aos domingos às 18 horas. Então, vou desenhar aqui. Ó. Uma empresa,
no domingo, às 18 horas, faz um backup full, que seria o conceito de um backup completo. Beleza. Diariamente, um backup incremental, olha o que ele disse, diariamente, um backup incremental é realizado às 21 horas. Opa! Então eu tenho aqui domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E diariamente, às 21 horas, é feito um backup incremental. Sabemos que o backup incremental ele não é o backup acumulativo. É aquele backup que ele vai copiando e vai marcando o arquivo dizendo que passou pelo backup. Ou seja, os arquivos que têm um atributo, eles vão, o atributo A, eles vão perdendo o atributo A à medida que o backup incremental vai sendo executado. Joia. Em uma determinada quinta-feira, houve uma pane às 15 horas, ocasionando a perda total dos arquivos. Então, quinta-feira, às 15 horas, houve uma pane no sistema, ocasionando a perda do arquivo. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Olha aqui que interessante. Então, às 18 horas foi feito um backup full. Então, todos os meus arquivos, né, estavam lá com seus atributos A. Joia? E aí, quando foi feito o backup, que seria, no caso aqui, um backup normal, todos esses atributos foram zerados. Beleza. Aí começou o processo de backup às 21 horas. Então, um arquivo que foi alterado aqui na segunda, um arquivo foi alterado na terça, outro arquivo foi criado na terça, na quarta, né? Nos horários aqui diferentes, um arquivo foi criado na quinta, ou seja, às 15 horas de quinta-feira, o sistema deu pane. E, logicamente, ele não conseguiu fazer o backup da quinta. Então, nós temos uma faixa aqui, nós temos uma faixa indicativa de backup, que vai de domingo até onde? Até às 21 horas de quarta. Esse é o que eu tenho de backup. Porque os backups feitos, os arquivos criados na quinta até às 15 horas, eles foram o quê? Eles foram perdidos. Concorda? Porque não deu tempo de fazer o backup, porque o backup ia ser feito apenas às 21 horas. Então, essa é a minha janela de backup. Essa é a minha janela de backup. Eu tenho o de domingo, que é o meu normal, e tenho de segunda até quarta, que é o meu incremental. Essa é a minha janela, esse é o meu meu painel, né? Mas tinha outro nomezinho que eu queria dizer. Mas tudo bem, vocês entenderam o que eu quis falar. Bom, item A. Para a recuperação dos arquivos até a última posição possível, que é qual última posição possível? É quarta-feira, né? Porque quinta não pode recuperar. Será necessário somente os backups de domingo e quarta. Ele está dizendo que eu vou precisar apenas do backup de domingo e quarta, não, porque o conceito é incremental. E nós sabemos que no conceito de backup incremental eu preciso de quem? De todos os backups de domingo até quando? Até quarta. Eu usaria o conceito de domingo até quarta se fosse diferencial e não incremental. Se fosse diferencial, usaria o de domingo, que é o normal, e usaria o de quarta, que é o diferencial. Letra B. Para a recuperação dos arquivos até a última posição possível, são necessários backups de domingo a quarta-feira, indispensavelmente. Essa é a nossa resposta. Porque eu estou usando o conceito de backup incremental. Então, eu vou precisar do de domingo, o de segunda, o de terça e o de quarta para fazer minha recuperação.
A recuperação poderá ser feita a partir dos backups de segunda a quarta-feira, sem a necessidade do backup de domingo. E aí? Negativo, porque o normal não é pré-requisito dos outros, então eu não posso fazer isso. D. Arquivos gravados na quinta-feira às 14 horas serão recuperados a partir dos backups de domingo e quarta-feira. Como que isso vai acontecer? Se eu não conseguir fazer os backups, porque eu faço às 21 horas e a pane aconteceu às 15 horas, não deu nem tempo de fazer o backup. Letra E. Todos os arquivos gravados na quinta-feira serão perdidos, exceto os menores de 1 MB. Todos serão perdidos, porque não deu tempo de fazer o backup. Então, nós temos aqui, meus queridos alunos, o conceito dos procedimentos de backup. Essa aulinha é muito interessante, guarde ela com carinho, né? Porque questãozinha de prova sobre backup, o que for cair sobre backup vai aparecer por aí. Então, professor Leite Júnior se despedindo aqui do isolado de backup e, se Deus quiser, em breve voltaremos com mais conteúdos para vocês. Um abraço e até a próxima.